dia a todos. Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a rede assistencial. Inicialmente, o tema que me foi dado para fazer essa apresentação foi redimensionamento e substituição, né? Alteração de rede. Mas eu percebi que, como não tinha outro tema de rede na apresentação, eu resolvi ampliar um pouquinho esse tema, que era muito específico quanto às alterações da rede assistencial, e iniciei minha apresentação falando um pouquinho sobre a abordagem geral da rede, o que é a rede, assuntos gerais e regras de rede importantes na hora de contratar um plano e que os contratantes precisam estar cientes que existem regras para acesso, para prazo de cobertura. Então, assim, eu ampliei um pouquinho, mas trouxe também as regras sobre alteração de rede mais para o final. Passei aqui. Está passando, só um minutinho. Foi. Então, primeiro eu trouxe aqui para todo mundo ficar ciente e começarmos do mesmo ponto, né? Rede assistencial é o conjunto de estabelecimentos de saúde, equipamentos, recursos humanos, próprios ou contratados, referenciados, credenciados ou cooperados de uma operadora, para cuidado dos beneficiários em todos os níveis de atenção, de modo a atender a necessidade de saúde de uma população, né? Para nós lá na ANS, a rede da operadora é formada por hospitais, por clínicas, laboratórios e profissionais que trabalham de forma liberal, né, nos seus consultórios. Então, essas são as redes das operadoras. E para que os beneficiários tenham acesso aos serviços contratados, as operadoras devem constituir uma rede de prestadores capazes de oferecer todos os procedimentos previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS para atendimento das coberturas previstas na Lei 9656, de acordo com as características do plano contratado. Então, esse é o objetivo das operadoras, construir uma rede capaz de atender os beneficiários de acordo com as características do plano que esse beneficiário contratou. E aí, assim, de acordo com as características, eu vou fazer um breve resumo, de acordo com a segmentação do plano, de acordo com a área geográfica de abrangência e a área de atuação do plano. A segmentação do plano, se é um plano hospitalar, se é um plano ambulatorial, a área geográfica de abrangência, se é um plano nacional, se é um plano municipal, e a área de atuação do plano é em que município, se você compra um plano municipal, em que município essa operadora vai ser obrigada a me dar cobertura? Se eu compro um plano grupo de estados, quais são os estados que essa operadora vai ser obrigada a me dar cobertura, né? Então, a área geográfica de abrangência é aquela área onde a operadora fica obrigada a garantir a assistência àqueles beneficiários, aos beneficiários que contrataram aquele plano de saúde. E aí, importante, né? A nossa antiga 259 trouxe os prazos para atendimento aos beneficiários. A assistência oferecida pelas operadoras deverá ocorrer sempre dentro dos prazos previstos pela antiga 259, que hoje é a RN 566 de 2022. Então, vou passar aqui um pouquinho, porque eu vou falar que é uma dúvida de muita gente, dúvidas que chegam até hoje para a gente. A ANS não avalia a rede das operadoras de forma quantitativa. Isso é uma pergunta que chega para a gente. Quantos médicos, quantos profissionais, quantos hospitais são necessários para uma operadora que tenha 100 mil beneficiários, 50 mil beneficiários? A ANS não avalia a rede das operadoras dessa forma. A ANS avalia a rede das operadoras pela garantia de acesso. A operadora deve ser capaz de atender aos seus beneficiários dentro dos prazos regulamentados pela ANS. Então, a operadora tem que ser capaz de garantir uma consulta em 7 dias, tem que ser capaz de garantir uma cirurgia em 21 dias. Então, se ela consegue garantir esses prazos de atendimento aos beneficiários daquele plano, ela está ok. A quantidade, vamos dizer, de prestadores está ok para garantir aquela demanda de beneficiários que ela tem naquele plano. E aí a resolução normativa 566 trouxe para a gente, lá em 2011, né, porque ela foi regulamentada pela 259, lá em 2011 ela trouxe, além dos prazos de atendimento, ela trouxe para a gente a regra que a operadora tem que garantir o atendimento no município onde o beneficiário demandar.
É claro que desde que esse município faça parte da área de atuação do plano que ele contratou. Essa operadora tem que ser capaz de garantir o atendimento dentro do prazo e naquele município onde o beneficiário busca o atendimento. E trouxe também essa resolução normativa, trouxe outras formas da operadora garantir o acesso ao serviço nos casos de indisponibilidade ou inexistência de prestador nesses municípios. Então, ela tem que garantir no município, mas pode ser que alguns prestadores da rede dela estejam disponíveis, de férias, fechado para obra, algum problema, ou que não exista prestador naquele município. E aí a operadora ali tem as opções das regras de transporte e de reembolso que estão previstas na RN 566. Para fins de atendimento aos prazos, a gente considera o acesso a qualquer prestador da rede e não um necessariamente escolhido pelo beneficiário. E aqui eu coloquei porque também é um questionamento que sempre chega para a gente. Eu quero ser atendida pelo meu cardiologista. A ANS diz que a operadora tem que me dar um atendimento de uma consulta em 7 dias e o meu cardiologista só tem agenda para daqui a 2 meses. Então, não é que todos os profissionais tenham que estar disponíveis em 7 dias. A operadora tem que disponibilizar um profissional cardiologista para você em 7 dias. Se você quiser esperar pela agenda do seu de preferência, que vai te atender daqui a 2 meses, você pode esperar. Mas se você precisar de uma consulta em 7 dias, você vai entrar em contato com a operadora e ela vai precisar disponibilizar para você um profissional cardiologista dentro daquele prazo previsto pela RN 566. Isso é uma dúvida constante. E aí, outra dúvida constante que eu trouxe para vocês, e assim, como eu falei, eu trouxe regras gerais para os contratantes terem ciência, né, que existem as regras, e aí não busquei aqui aprofundar cada regra, mas dar uma visão geral. As alterações de rede estão previstas no artigo 17 da Lei 9656. Esse artigo permite que as operadoras alterem a sua rede credenciada. Então, uma das queixas que a gente recebe é que eu comprei a rede, tinha o hospital ABC, e o hospital ABC, o hospital A, foi descredenciado da minha rede, né? Então, as alterações de rede, elas estão previstas na legislação e coube à ANS regulamentar essas regras. Aqui eu vou passar rapidinho, mas o artigo 17 da lei fala sobre, no parágrafo 1º, que é facultada a substituição de entidade hospitalar, desde que por outro prestador equivalente, mediante comunicação aos consumidores e à ANS. E em caso de redimensionamento de rede por redução, precisa de autorização expressa da agência. É importante aqui que eu coloquei para não esquecer de falar que, independente de qualquer alteração de rede efetuada pelas operadoras, estas deverão garantir os serviços e os procedimentos aos beneficiários dentro dos prazos de atendimento previstos. Então, a operadora pode incluir prestador na sua rede, ela pode excluir prestador na sua rede, ela pode substituir, desde que aquela rede ali que ela montou para aquele plano seja suficiente para atender todos os beneficiários dentro dos prazos previstos pela ANS. E aqui eu coloquei só uma explicação, porque muita gente tem dúvida sobre o que é o redimensionamento, o que é a substituição. Trata um redimensionamento como se fosse o descredenciamento. E não, o descredenciamento de rede ele tem duas formas de se ocorrer. E aí que eu estou falando só de prestadores hospitalares, só de hospitais que compõem a rede da operadora. Na parte hospitalar, o descredenciamento pode ser feito de duas formas. Por redimensionamento, que é quando a operadora apenas retira o prestador da rede, ela pede autorização para retirar o prestador da rede, e aí para isso precisa de uma autorização expressa da ANS, ou ela descredencia por substituição, que ela tira o prestador da rede e coloca um outro prestador equivalente no lugar. Para isso, não precisa de uma autorização expressa, mas ela precisa comunicar a ANS e aos beneficiários com 30 dias de antecedência. E aqui eu estou trazendo para vocês as regras atuais, tá? Como eu falei para vocês, a rede das operadoras, elas são montadas uma parte hospitalar, que são os hospitais, e uma parte não hospitalar, que seriam as clínicas, os laboratórios, os profissionais. Essa parte não hospitalar da rede das operadoras,
A alteração dessa rede não hospitalar, ela já havia sido regulamentada pela RN 365 lá em 2014. Então, para a operadora excluir um laboratório, excluir uma clínica, descredenciar um dentista, isso tudo já estava, já tem regras desde 2014. E as regras para a alteração da rede hospitalar, ela está em construção lá na INES desde 2018, 2017, e a gente publicou agora, em agosto, a Resolução Normativa 585, que trouxe regras mais embasadas, regras pensadas junto com a sociedade, junto com todos os entes do mercado, mediante consulta pública, mediante audiências, reuniões, e a gente publicou a Resolução Normativa 585 com as novas regras para alteração de rede hospitalar. Essa Resolução Normativa 585, além das regras de redimensionamento e de substituição, que ficaram mais, vamos dizer assim, mais aprofundadas, mais justas, ela trouxe novidades para a parte hospitalar. Ela trouxe a regulamentação da exclusão parcial de serviços e de serviços de urgência e emergência, porque conforme a regra atual, né? Porque essa resolução normativa 585 ela não está vigente ainda, ela vai passar a valer a partir de 1º de março de 2024. Então, hoje, né, até os dias de hoje, ainda é possível que uma operadora exclua parte dos serviços de um hospital. Então, a operadora, o Ministério contrata um hospital e aí depois a operadora exclui ali, descredencia a maternidade, descredencia o serviço de cardiologia, descredencia o serviço de urologia, descredencia a pediatria, e aí ele vai descredenciando parte daquele serviço dentro do hospital. Ou descredencia o serviço de urgência e emergência daquele hospital. E isso não havia regulamentação. Então, a Resolução Normativa 585, ela trouxe regulamentação para esse tipo de exclusão parcial de serviços contratados em hospitais. Ela também trouxe regulamentação da comunicação. A operadora vai ser obrigada a comunicar os descredenciamentos no seu portal corporativo e fazer comunicações individualizadas para os beneficiários, em alguns casos, que eu vou trazer para vocês. E trouxe a regulamentação, que é uma novidade, do direito à portabilidade em razão de descredenciamento de hospitais e de serviço de urgência e emergência contratado em prestador hospitalar. Então, assim, além da gente aprofundar e melhorar as regras de redimensionamento e substituição, esse normativo trouxe novidades importantes para as alterações de rede hospitalar. E aí aqui eu trouxe um pouquinho das regras, que era o objetivo da minha apresentação, então eu vou tratar assim, bem, bem superficialmente, porque são regras mais específicas, mas eu vou trazer para todo mundo, para que todo mundo tenha ciência que isso vai passar a valer e que a ANS está observando de perto essa utilização da rede das operadoras. A partir de 1º de março, então, né, a ANS avaliará o redimensionamento de rede por redução, avaliando o impacto sobre a massa assistida. E o que é isso? Quando o redimensionamento envolver rede hospitalar responsável por até 80% das internações naquela região de saúde, a operadora não vai poder retirar aquele hospital da rede. Então, o que isso quer dizer? Sem entrar em números, sem entrar aqui, que eu coloquei até uma figurinha aqui, mas eu não quero entrar em tanto detalhe. Mas eu queria falar para vocês que a ANS vai avaliar. Quando a operadora solicitar uma exclusão de um prestador, a ANS vai avaliar qual é a utilização daquele prestador pelos beneficiários daquele plano. Então, a operadora vai pedir, mediante o sistema, que é o que ela já pede hoje, vai pedir um descredenciamento de um hospital X. E a ANS vai olhar, esse hospital X, ele é importante para esses planos que ela quer tirar? Ela quer tirar esse prestador X de 10 planos. Como está a utilização desse prestador X para esses 10 planos? Os beneficiários utilizam muito esse prestador? Se for um prestador muito utilizado pelos beneficiários daquele plano, se ele tiver ali no grupinho dos hospitais responsáveis por até 80% de todas as internações daquele plano, não vai ser possível a operadora apenas descredenciar esse prestador. O redimensionamento vai ser indeferido e a operadora vai ter ainda a possibilidade de fazer uma substituição, se ela quiser. Ela pode até tirar desde que coloque um outro equivalente no lugar. Mas hoje seria possível ela só descredenciar, vamos dizer assim.
Então, a gente vai olhar a importância daquele prestador dentro do grupo de prestadores daquele plano. Na substituição, hoje na substituição, a ANS avalia alguns serviços, avalia se os serviços oferecidos no hospital que está saindo são os mesmos serviços oferecidos no hospital que está entrando, mas hoje a ANS avalia serviços hospitalares e serviços ambulatoriais, e a partir da vigência dessa norma, de março do ano que vem, quando ela entrar em vigor, a ANS vai avaliar para fins de equivalência nessa substituição a utilização desses serviços dentro do prestador que está saindo e no prestador que está entrando. Ou seja, se uma operadora quiser tirar um hospital qualquer que tenha, por exemplo, um serviço de maternidade, internação obstétrica, só que naquele último ano ela não teve utilização nenhuma na internação obstétrica, ela não tem necessidade de substituir para um outro hospital que tenha internação obstétrica, porque aquela internação obstétrica naquele prestador não está sendo utilizada. Então, a operadora vai precisar substituir hospitais por outros hospitais equivalentes nos mesmos serviços que tiveram utilização dentro do último ano. Então, esse critério de utilização é novidade. A gente vai passar a avaliar dessa forma daqui para frente, de março para frente. A ANS, pela primeira vez, vai passar a avaliar a equivalência dos serviços por critérios de qualidade. E aí, como a Angélica falou, né, do programa do PALIS, a gente vai observar se os prestadores que estão saindo, deixando a rede, tiverem algum tipo de qualificação, como acreditação, segundo o PALIS, ou outras certificações reconhecidas pelo ISPA, ou segurança do paciente, o prestador que vai estar entrando vai precisar ter qualificações também. Então, a operadora vai precisar buscar dentro daquele mesmo município um outro prestador com a mesma qualificação ou qualificação superior. Isso vai ser possível ela substituir por outro que não tenha qualificação, se não existir dentro daquele município prestadores qualificados. Então, a ANS passa pela primeira vez a avaliar a equivalência por critérios de qualidade do prestador. E também avalia a localização. Nos casos de substituição, a gente avalia a localização, porque o prestador que está deixando o plano, o prestador que está entrando no plano, ele precisa estar localizado no mesmo município do prestador que está deixando o plano. E esse critério de qualidade de localização a gente já usa hoje em dia e a gente manteve. E aqui é um pouquinho da regrinha de qualidade, mas eu não vou entrar em detalhes não, mas assim, essa primeira bolinha de dentro é dentro do próprio município. Então, a operadora vai procurar dentro do próprio município se tem um prestador acreditado, com outras certificações ou com segurança do paciente. Apenas se não tiver dentro do mesmo município todas essas qualificações, ele vai precisar procurar no círculo vizinho, que é o município limítrofe àquele. E apenas se não tiver nenhuma com acreditação semelhante ou superior, ele vai procurar no círculo maior, que é na sua região de saúde, na região de saúde do prestador que está saindo. E aí também eu trouxe um pouquinho das novidades da nova regulamentação para alteração de rede hospitalar, que é a exclusão parcial de serviços, como eu falei para vocês, que atualmente não tem regulamentação. A operadora vai descredenciando parte dos serviços daquele hospital, sem precisar pedir autorização para a ANS. Então, você contrata lá um hospital com todos os seus atendimentos, e quando você vai precisar, esse prestador agora aqui só atende ortopedia. A operadora descredenciou todo o resto. Então, a proposta hoje em dia é que, se a operadora quiser descredenciar parte de serviço, ela não vai conseguir fazer isso se aquele hospital for um da lista daqueles mais utilizados no plano. Da mesma forma que a gente vai fazer aquela curva ABC, aquele método estatístico lá para o redimensionamento, se esse hospital estiver lá no ápice lá dos prestadores mais importantes daquele plano, a operadora não vai poder nem descredenciá-lo e nem excluir parte dos serviços desse hospital. Sobre a exclusão do serviço de urgência e emergência, também não há regulamentação hoje, as operadoras podem excluir, sem necessidade de autorização da ANS, os serviços de urgência e emergência dos hospitais, e a partir da vigência da nova norma, a exclusão do serviço de urgência e emergência só vai poder ser excluído se aqueles atendimentos de urgência e emergência dentro daquele plano não tiverem tido muita utilização.
Se o serviço de urgência e emergência for muito utilizado pelos beneficiários daquele plano que está sendo alterado, a operadora também não vai poder excluir aquele serviço. E aí a opção dela vai ser ou deixar o serviço de urgência e emergência naquele hospital, ou substituir por um outro serviço de urgência e emergência próximo. Do direito à portabilidade, essa é uma grande novidade da regra, que vai vigorar também a partir da vigência da norma. Hoje em dia, o descredenciamento de um serviço, de um prestador hospitalar, não, não, não gera possibilidade de portabilidade, e a gente botou aqui como proposta, não é uma proposta mais já, atualmente não tem previsão, e a nova regra é que, a partir da vigência da norma, qualquer descredenciamento de prestador hospitalar no município de residência do beneficiário ou no município de contratação do plano, possibilite esse beneficiário solicitar a portabilidade de plano, independente do prazo de permanência no produto e da faixa de preço. Então, se o beneficiário ficar descontente com algum descredenciamento de um prestador que era importante para ele, dentro ali, próximo à casa dele, dentro do mesmo município, ele vai poder exercer o direito à portabilidade. E a comunicação individualizada, que eu também achei um grande ganho, porque a gente também tem muitas queixas sobre, só fiquei sabendo do descredenciamento do hospital quando fui utilizar, cheguei lá na porta e a secretária lá, a atendente, disse que minha operadora descredenciou esse hospital. Então, a gente teve um cuidado bem grande para colocar normas bem claras e passíveis de serem cumpridas pelas operadoras sobre comunicação de descredenciamento. Atualmente também não há regulamentação para isso, a única regra de comunicação que a gente tem é para algum caso de substituição, que a operadora tem que comunicar com o beneficiário com 30 dias de antecedência, mas a proposta é a seguinte, que não é mais proposta, é a seguinte, que todas as alterações de rede hospitalar estejam explícitas no portal corporativo da operadora. Então, no portal corporativo da operadora, que tem um espaço específico onde ela coloque lá alterações na rede hospitalar. E lá ela vai falar sobre redimensionamento de rede ocorrido com 30 dias de antecedência, todas as substituições que vão ocorrer com 30 dias de antecedência, todas as exclusões de urgência e emergência, todas as exclusões parciais de serviços e as suspensões temporárias de atendimento no prestador. Então, no portal da operadora, ela vai ser obrigada a colocar todas essas informações aqui. E em alguns casos, que são esses primeiros 3 quadradinhos aqui verdes, em alguns casos, que são nos casos de redimensionamento por redução, de substituição de unidade hospitalar ou da exclusão de urgência e emergência, além de divulgar no seu portal corporativo, a operadora terá que fazer uma comunicação individualizada para seus beneficiários. Então, eu tenho um plano nacional, qualquer alteração na minha rede, a operadora vai ter que me comunicar? Não. A operadora terá que comunicar alterações na sua rede ocorridas no seu município de residência. Por quê? Porque, assim, fica inviável para a operadora comunicar todas as alterações de uma rede nacional para um beneficiário. Então, assim, nosso objetivo foi que ela comunicasse alterações que gerassem, de fato, impacto para aquele beneficiário, que a gente julgou ser aquelas que ocorrem próximo da residência do beneficiário. Então, ocorreu um descredenciamento no meu município de residência, a operadora, além de colocar no portal corporativo, ela vai ter que me comunicar de forma individual. E aí essa RN a 585, ela tem todo um anexo que diz as formas que a operadora pode fazer essa comunicação individualizada, inclusive nos casos de plano empresarial, ela vai poder comunicar à empresa contratante e essa aos seus titulares, e a forma de fazer essa comunicação está lá bem descrita, bem clara, e de uma forma possível de ser atendida pelas operadoras. Essas comunicações ali no portal corporativo, que eu esqueci de falar, todas as comunicações no portal corporativo sobre alteração de rede hospitalar, elas precisam ficar disponíveis por 180 dias. Então, elas vão ser colocadas lá com 30 dias de antecedência antes da alteração e vão ficar ali disponíveis por 180 dias. Eu acho que é isso, as novidades de rede.
A resolução normativa, que eu falei, todas essas novidades entram em vigor dia 1º de março, que foi uma vacância de 180 dias após a publicação, que foi feita em agosto. E essa vacância serve para quê? Para as operadoras se ajustarem a essas novas regras e para a ANS também se ajustar às novas regras, porque a gente tem um sistema onde a gente recebe todas as solicitações de alteração de rede hospitalar das operadoras, e esse sistema está precisando passar por um ajuste para poder abarcar todos esses novos critérios, e é no que a gente está trabalhando agora. E essa regra tem uma previsão de uma avaliação de resultado regulatório 24 meses depois da sua vigência. 2 anos depois, a ANS vai reavaliar, ver o que deu certo, o que não deu, necessitando fazer os ajustes necessários. E esse é um super resumo da rede sobre rede assistencial, que eu tentei não aprofundar muito, mas tentei dar um pouquinho do resumo de todas as regras. Obrigada e estou à disposição para as dúvidas.